o Novo Dia, o Grupo Novo Dia, como abriu o microfone e a imagem para todos os candidatos, nada mais justo agora de abrir microfone e imagem para o prefeito eleito Gustavo Martinelli, o seu vice Ricardo Benassi, a convite nosso aqui em nossos estúdios. Agora, é bom lembrar que, se vocês acharem o Gustavo com cara de cansado, é verdade. Só hoje ele já deu 6 entrevistas e nem começou ainda o mandato. Ele apenas está eleito, posse só em janeiro. Gustavo e Ricardo. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos e obrigado por aceitar esse convite. Boa tarde. Depende da hora que você for assistir a gente. Anselmo, Roda, um prazer estar aqui. Um prazer aí acompanhar todos os ouvintes aí. Obrigado por nos assistir. E um prazer estar aqui com vocês aí. Estamos aqui à disposição para esse belo bate-papo. Sim. Rod, Anselmo Brombal, todos da equipe, todos que estão nos acompanhando através das redes sociais. É muito importante essa comunicação. Estamos num momento agora de transição. Muito obrigado pela oportunidade a todos do Novo Dia. Gustavo, a gente não vai quebrar um pouco o protocolo, né, Anselmo? E vamos fazer um bate-papo aqui, vamos trocar uma ideia. Acho que a primeira pergunta é: como está se sentindo? Foi uma campanha orgânica, um crescimento do primeiro turno para o segundo turno. Aquilo que eu estava falando aqui nos bastidores que antecedeu aqui essa entrevista, nós tivemos um crescimento de 33%, de 299 cidades que tiveram segundo turno no Brasil desde 1996, apenas 74 cidades, 74 candidatos conseguiram fazer essa virada. E nessa eleição, Jundiaí foi a segunda cidade do Brasil, proporcionalmente a segunda maior virada do Brasil. Nós tivemos aproximadamente, eu e o Ricardo Benassi, 94 mil votos no primeiro turno e agora mais de 125 mil votos, quase 126 mil votos. Então, foi uma campanha orgânica, as pessoas estavam lá de livre e espontânea vontade, colocavam ali o perfurade, o adesivo no carro, foi um apoio que contagiou, né? Nós fizemos a carreata num dia antes que antecedeu a eleição e passamos em algumas avenidas, né, e falávamos ali uma explanação no microfone. Quem é 44 acende a luz aí dos apartamentos, o pessoal piscava as luzes, foi emocionante esse apoio da cidade. E a cidade percebeu, né? Foi uma campanha dura, uma campanha difícil, acho que é a campanha mais suja da história de Jundiaí. Tivemos aí busca e apreensão no comitê do adversário, 3 panfletos entregues na cidade. Parecia aquele panfleto de faroeste, né? Procura-se, né? Foi triste ver ali minha imagem num material criminoso. E a população entendeu que não era esse tipo de campanha. O jundiaense, tanto de nascimento quanto de coração, não gosta dessa baixaria. Foi por isso que o adversário desidratou e eu e o Ricardo, com proposta, com pessoas do bem, um dos nossos lemas era: o bem sempre vence o mal, e nós vencemos, né, Ricardo? É isso aí. Segunda eleição, Ricardo. Segunda eleição sua, como que foi? Segunda eleição minha e quantas suas, Gustavo? Olha, perdi as contas, apesar da idade. 2008. 2012, 2016, 2020, 2022 e mais uma para deputado, 7. O primeiro não fui eleito, né, de vereador, com 18 anos, né? Depois teve a de deputado, que eu obtive 48 mil votos, também não eleito, e aí 3 mandados de vereador eleitos, vice e agora prefeito eleito, junto com o Benassi, essa figura aí, viu? Porque esse rapaz tem uma visão, ele traz a visão da iniciativa privada para a pública, para a campanha, inclusive. Sim. É engenheiro na sua formação, né? E ele inovou aí uma parceria com o Idibane, eu sempre falo isso, porque é dessa forma que ele quer trazer para o serviço público. Enquanto muitos pagaram no Idibane, que a base era de plástico, a haste de alumínio, né? E em torno de R$170 cada Idibane. Ele... engenheiro é assim, viu, Anselmo? Eu sei. É assim, não paga um almoço, viu? Mas é importante para a administração. Ele fez a base de concreto com a corda ali, com ali a corda. E a haste, em vez de alumínio, foi cano PVC. Aí chegou lá no comitê, pregou um prego na parede, pegou um maçarico, ó, essa envergadura aqui do cano. R$60. Então, essa visão que ele traz aí pro... Coisa de italiano. Coisa de italiano, né? Você também é assim, Anselmo? Italiano. Olha, tento. Tento. Italiano é tudo assim.
Não gasta. Mas não é que eu falei já pro Gustavo, a gente tem a formação da vagilina, né? E os italianos lá atrás, quando vieram pro Brasil, vieram do navio, passaram fome. Sim. Então, eles tiveram eles sempre cuidaram bem dos recursos para conseguir passar. E a gente... Para não faltar mesmo. A gente aprendeu isso aí um pouquinho. Né? Só um pouquinho não, bastante, eu acho. A título de cultura, né? A pizza é uma invenção italiana. Por quê? Porque sobrava massa no fim de semana, aí jogava um tomate, um queijo, uma mussarela lá em cima e fazia a pizza. Depois, isso era fome, porque a Itália era dividida em pequenos reinos, né? E ducados. Aí o rei Vittorio Emanuele que unificou a Itália, e o italiano veio para o Brasil, foi grande a imigração, não que eles amassem o Brasil, porque se ficasse lá, morrer de fome. O meu avô veio nessa. Lá morreria de fome. E Martinelli também é italiano. Italiano. Depois da Itália, onde mais tem italiano é o Brasil, né? Exatamente. E uma outra curiosidade, que não é o caso aqui. A comunidade libanesa no Brasil é maior do que a população do Líbano. Não sabia dessa. Tão bom que está lá. O Anselmo é uma enciclopédia que a gente estava falando ali, cultura, né? Não tem como, né? Uma conversa com o Anselmo, ele sempre traz as informações ali. A gente lê um pouco. Gustavo, você foi vereador, teve sua experiência como vereador, 3 mandatos, né? 3 mandatos. Foi presidente da Câmara. E no domingo passado, no dia 27 de outubro, de repente você virou prefeito. Virou não, foi eleito, né? Pesou isso daí? Acho que foram 20 anos aí de vida pública até o momento, né, Anselmo? Despertou lá o interesse pela política como líder estudantil, lá na Escola Rafael Mauro, na Vila Maringá. Acho que desde menino ali, reivindicando melhorias, né? Retirou a cortina da sala de aula para transformar em faixa. Para pôr lá no viaduto? No viaduto, isso com 15 anos de idade, e chamou a atenção das autoridades e conseguimos a reforma da escola. Depois, na Escola Joceni também buscamos lá transparência, justiça contra uma injustiça sofrida aí pela vice-diretora, Dona Odene, naquela época. E 3 mandados, uma família simples, filho de um sucateiro, de um caminhoneiro. Você conhece a família e falo com muito orgulho. De uma nordestina, né, cearense. Nasci aqui em Jundiaí, mas minha mãe veio lá de Várzea Alegre, do sertão mesmo, 40 quilômetros da cidade, do lado do Padre Cícero, Juazeiro do Norte, né? Então é um orgulho. Quase fronteira com a Bahia, né? É um orgulho aí para a família, para a cidade. Foi um degrau de cada vez e temos essa trajetória. E agora nessa união com o Ricardo Benassi, aqui um complementa o outro. Porque o Ricardo ele entra em algumas camadas da sociedade que eu não entro, entra em algumas regiões que ele tem mais densidade, é mais conhecido. A gente andava no Tulipas, ele era mais conhecido que eu no Tulipas, ali no Parque da Represa, ali na Vila Hortolândia, e eu mais na região central, região sul da cidade, então foi ele complementa o outro. Foi candidato lá atrás, teve uma excelente votação para prefeito. E essa história que eu estava falando do Id Banner, né, da família Benassi, ele não precisa da política, né? O Ricardo saiu de uma zona de conforto para me ajudar, para me apoiar, né, nesse momento. E essa família aqui é uma família de empresários, ele é muito bem sucedido, chama a atenção, né? Começaram a vender fruta na Anhanguera, ali os vizinhos plantavam também, depois conseguiram ir lá para o Ceasa. É porque tinha barraca de fruta na Anhanguera. Barraca de fruta na Anhanguera. E eu até brincava nas reuniões, né? Como eles são empreendedores, têm visão de empreender, né? Então vendia frutas. Hoje tem mais de 5 mil funcionários em todo o Brasil. Depois do Pão de Açúcar, o maior distribuidor de frutas é a família Benassi. Então eles ganham ali na alimentação, com as frutas, né? Está lá em Brasília, está no Rio de Janeiro, está em Minas. Eles constroem o sonho, né, do brasileiro, que é a moradia, né? A casa, o apartamento, né? Tem lá a consultora, o Ricardo também. Aí esses dias eu estava tomando uma água, ele falou, isso aí é da família também, a gente tem essa empresa de água, né? Falei, também com a água. E também na morte, né? Lá no cemitério também, um dos proprietários, né? Na vida, na alimentação. É tudo, né? É tudo, né? E aí ele me levou numa empresa da família, até, como chama aquele aparelho? De ozônio. Até aparelho de ozônio, né? Então, assim... Aliás, tem a Interozônio, que é uma Interozônio, empresa... eu levei ele lá na Interozônio. Teve um dia que nós fomos fazer um tour pelas empresas. Quando foi lançada essa empresa, a Interozônio, o embaixador do Chile esteve aqui. Esteve aqui. Né? É uma sociedade... Começou com uma sociedade com o Chile, né? Hoje ela é só nossa, só brasileira. Né? Mas começou... Que era a tecnologia chinesa. Chilena. Chinesa não, chilena. Que
conserva mais tempo a fruta. Favorece a exportação. Ricardo, vocês falaram durante a campanha inteira, né? Falando que iam governar a 4 mãos, né? Vocês acham que vai ser possível? Como que, assim, eu soube que você já está com cargo lá dentro, além de ser vice-prefeito, né? Como que vai ser esse trabalho de 4 mãos de vocês? Acho que trabalhando todo dia, conversando todo dia, tomando decisão junto, trocando ideia. É como a gente faz as nossas empresas, né? Tomando decisão junto, se reunindo sempre, planejando. É isso, né, Gustavo? Aí o Gustavo até fala que nem em 4, é em 8 mãos, porque as mulheres também participaram. Aliás, tiveram um movimento muito bom dentro. Né? Elas participaram, foram muito ativas na campanha e assim ajudaram no plano de governo e estão com projetos para serem ativas também na gestão. E as duas são dentistas, né? As duas são dentistas. Tem muitas coincidências entre vocês, Tem algumas né? coincidências. Nós dois somos palmeirenses, né? Respeitamos todos os times somos aqui. 3. As esposas são dentistas. A mãe do Ricardo faz aniversário no mesmo dia da minha mãe. Isso daí a gente descobriu no dia do aniversário. No dia do aniversário. Ele tem pós em gestão ambiental, eu também em gestão ambiental. Então são algumas coincidências. Várias coisas. E nós vamos trabalhar a 8 mãos porque assim, elas tiveram protagonismo na campanha, não visitaram somente as entidades, elas dialogaram, escutaram as entidades, que é como se fosse um braço da prefeitura, ajudaram na proposta, na elaboração do plano de governo, tiveram mais ativas nas redes sociais do que eu e o Ricardo, as duas têm uma espontaneidade, tiveram uma sintonia ali também. E aonde a gente anda nos bairros, até hoje, o pessoal, olha, votei em você por causa da Ana Paula e da Ellen. As mulheres de garra, de fibra, e elas estavam à frente de nós ali. Tinha momentos que eu falava pro Ricardo, ele poderia colocar a Ellen e a Ana Paula, se né? Se tivesse trocado, Eu vou falar pra você que podia mesmo ter feito isso. Teve um dia que eu cheguei em casa 10 horas da noite, de várias reuniões, cheguei 10 horas, a Ana Paula não tava lá. Eu falei, onde eu liguei pra ela, Ana Paula, onde você tá? Tô lá em Votorucaia, lá no Marajoara, numa reunião com as mulheres sozinha. Ela é a Ellen. Ótimo, né? E gozado, né? A gente vê aí outros. Isso ao longo da história. Você vê o candidato a prefeito, raramente você vê o vice. O vice fica meio escondido. E cada um com o seu caminho. E vocês se deram bem. É que o vice aqui é bonitão, né? Olhos azuis. Você tem idade parecida, não tem? Não. Eu vou fazer 39, Anselmo, eu faço dia 26 de dezembro, né? Quase chamo natalino, né? Mas foi depois do Natal, ainda bem que o Gustavo... Escapou, né? E sempre ganhei um presente. Eu ia perguntar isso agora, é um presente só sempre, né? Nunca comemorei na escola, né? Porque tá de férias. E aí as pessoas chegavam, olha, Gustavo, esse aqui é o presente de Natal e de aniversário. Sempre um presente só. Mas assim, eu vou fazer 39. Parece mais, porque a política também judia, né? A barba tá branca. Isso aqui foram alguns pedidos não atendidos da população, então envelheceu mais rápido. Vou falar qual gestor não me atendeu. E você tá com quantos anos, Ricardo? Com 47. 47. É pouca diferença. É. E uma geração... Você vai fazer... Eu vou fazer 48, eu faço em janeiro. Um mês depois do Gustavo. Um mês depois. Que dia de janeiro? Dia 24. Quase no aniversário não é de São Paulo. Capricórnio, mas quase é aquariano, né? Já pulou, né? Já pulou aí, né? Eu ouvi numa entrevista, uma das 6 entrevistas de hoje que vocês fizeram, né? A questão de você assumir a parte de secretaria, né? Eu não sei o que vocês vão chamar, se vai ser secretaria, se vai ser unidade de gestão, eu não sei exatamente. E aí, como que é esse desafio lá dentro? Vai ser desafiante, né? Vamos montar uma equipe, ajudar o Gustavo a coordenar todas as secretarias aí na Secretaria de Governo, cobrar bastante, né? Cobrar empenho, trabalho de toda a equipe. Para mim vai ser desafiante mesmo. Vai ser a primeira vez que eu estou trabalhando no serviço público, né? Embora sou como o Anselmo aí, que pesquisador aí, que sabe tudo aí, eu também sou um curioso, sou uma pessoa que sempre procurei entender da gestão pública. Na eleição que eu fui em 2016, cada eleição que a gente disputa, a gente aprende muito, né? A gente conversa muito com as pessoas. O meu tio, por ter sido prefeito também, sempre tive contatos com toda a equipe dele, e a equipe dele sempre teve muito disponível para a gente conversar, aprender, trocar ideias. E aí eu aproveitei essas oportunidades para aprender. Agora eu vou ter que colocar em prática. Mas, lógico, com humildade, colocando pessoas também em volta,
sempre procurando pessoas melhores que nós, né? Sim, isso é importante. É o que a gente fala, né? Não dá pra você sentar numa mesa. Quando você senta numa mesa com pessoas mais inteligentes, você está fazendo certo, né? Agora, aí não dá pra fazer o contrário, né? Não dá, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta de mais curiosidade mesmo aqui, Anselmo. Você vai abandonar a Célia lá? Ela vai ficar brava com você, né? Já tá, né? A Célia é irmã dele, só pra... Já abandonei, né? Só nessa campanha aqui já fazem, sei lá, uns 3, 4 meses aí que eu não vou na empresa lá, mas assim, a gente sempre vai estar à disposição, né? Até na Santa Ângela, que eu trabalhei 22 anos lá, quando eu saí para ser candidato em 2016, a gente ficou um tempo ainda à disposição, trocando ideia. Até hoje, se precisar da gente, a gente está à disposição. Depois comecei a tocar a McLucer, a empresa cresceu bastante, mas a gente tem uma equipe lá bem formada, né? E acho que é um pouco que me dá até e cacifa aqui um pouquinho, porque a gente conseguiu formar a equipe, hoje a empresa consegue andar sozinha, tá crescendo. Então a gente tem pessoas boas em cada área lá que faz com que eu possa estar aqui sem a empresa cair de qualidade. E essa experiência que vocês vão levar isso daí é importante pra gente também, pra gente formar a equipe, formar a liderança. Eu sempre falo pro Gustavo, e o Gustavo é uma pessoa dessa que olha pra isso, porque a gente tem que formar a liderança. Tem políticos que querem o espaço pra ele e não querem concorrer. Não querem sombra. O Gustavo já não quer, como quem tem que formar lideranças, deputado, vice, secretários, dar protagonismo para todos, dar protagonismo para o funcionário público, para o servidor público também, para ele ser reconhecido pelo trabalho, que é o que mais faz, né? Então, acho que... E muita gente está falando, por exemplo, que você está falando de equipe, né? É óbvio que as pessoas vocês estão levantando ainda para saber quais são as ideais para cada cargo, né? Mas você já tem umas 7 pessoas que estão na equipe de transição, é isso, né? Mas não necessariamente eles serão algum cargo ali dentro, né? É isso que está funcionando? A equipe de transição é uma equipe, não necessariamente quem está na equipe de transição será secretário ou gestor, né? A gente fala secretário porque eu penso também fazer um estudo para voltar ao nome de secretarias. O que acontece? Nós estamos convidando pessoas da iniciativa privada, pessoas técnicas, competentes. A gente não vai divulgar nomes, inclusive hoje a gente esteve conversando com um médico muito renomado aqui no município, ele falou, olha, eu preciso de 2 dias para pensar. Então nós não podemos falar o nome, vai que na segunda-feira ele decide não sei não quer, né? Ele já divulgou o nome dele. Então nós estamos convidando pessoas técnicas para cada área da iniciativa privada e também servidores ali que nunca tiveram oportunidade de ser secretário e diretor. E tem muita gente se oferecendo? Olha... Não, né, Ricardo? Não, referente secretário, muitas pessoas ali, às vezes insinuam ali, enfim, mas a maioria não está se oferecendo, não. Nós temos a liberdade de escolha, porque assim, não temos conchavos com ninguém, Anselmo. O presidente do União Brasil é esse que vos fala, né? Então não tem compromisso com o presidente de partido. O Novo tem ali uma ideologia, tem uma linha. O Ricardo está no Novo. Os outros 2 partidos são partidos pequenos, que é o PMB e o Achir. Então nós não vamos lotear a prefeitura, nós não vamos trazer aventureiro, nós não temos compromisso com ninguém de fora, então nós vamos ter liberdade de fazer essa escolha. Aquele que desempenhar um bom trabalho, claro que vai continuar, mas se a gente tiver problemas, nós vamos trocar, nós vamos ter a liberdade de trocar e chamar uma outra pessoa. A Câmara elegeu só um vereador do União, né? 2. O Ed Carlos e o Juninho. O Juninho? E o Ed Carlos. Ed Carlos. E o Ed Carlos Vieira. Então são 17 que não são. Já começou a conversa para haver uma convivência, digamos, não vou falar pacífica, que seria demais, né? Não é guerra. Convivência, assim... Harmoniosa. Política, né? Harmoniosa. Sabe, Anselmo, no primeiro turno, nós tivemos aí 71 candidatos a vereadores, 9 candidatos existiram no decorrer do primeiro turno da eleição. Nossos candidatos eram novos, primeira candidatura. Faltou estrutura para os nossos candidatos a vereadores. Para você ter uma ideia, a gente tirou a nossa equipe de rua, a nossa malha fina, para ajudar os candidatos a vereadores a fazer a distribuição do seu material. Então, cada dia, o vereador agendava a capirua para que a gente pudesse ajudá-los aí na distribuição. E somando o voto dos 71 candidatos, nós tivemos aproximadamente 36 mil votos dos nossos 71 candidatos. O adversário tinha mais de 140 candidatos a vereadores. Somando o voto de todos eles, foram mais de 140 mil votos, quase 150 mil votos, ele teve 104, teve até um descolamento ali, né? Descasou ali o voto. Por que eu estou falando isso? Eles foram guerreiros, né? Nós elegemos aí 2 vereadores, o Ed Carlos, que foi para o 3º mandato, foi o 3º vereador mais votado da cidade, teve quase 7 mil votos,
E o Juninho foi um voto ali, ele teve 7.299 votos. Se ele tivesse um pouco mais de estrutura, não tenho dúvida que seria o vereador mais votado, mas foi uma expressiva votação. Inclusive, passou minha votação do meu terceiro mandato, quando eu fui, na época, o vereador mais votado da história. Eu tive 7.217 votos. Ele teve um voto ali de opinião, de posicionamento. Tanto o Juninho quanto o de Carlos vão ser os nossos representantes ali no Legislativo, vai fazer essa ponte entre os 17 vereadores que você mencionou. E eu tenho um respeito pela Câmara, porque fui 3 vezes vereador, fui presidente da Câmara. A Câmara, ela representa a totalidade dos votos válidos, né? Tá ali o partido A, B, C, D e as ideologias. Ela representa ali, os vereadores têm legitimidade, são legítimos representantes da população. Eu me recordo que lá atrás o Pedro Bigardi elegeu 4 vereadores na época. Ele elegeu 4 vereadores e o Luiz, na época, elegeu 12, né? 12 vereadores, se eu não me engano. Eram 16 vereadores na época. E depois, o único vereador de oposição que se posicionou, que tinha posicionamento e fiscalizava, fui eu. É esse que eu vou falar aqui novamente. Então, assim, ele teve governabilidade, ele teve ali uma base. Não tenho dúvida que projetos relevantes da cidade, os vereadores vão votar e a gente tem que pensar no município. E tenho relação ali, convivo com alguns, porque estou como vice-prefeito até dezembro. Alguns foram reeleitos e os novos vereadores eu conheço todos também. Acho que nós vamos ter, sim, uma boa relação. Pro Ricardo e pro Gustavo. A eleição de vocês, um como prefeito, outro como vice, cria uma tensão maior das pessoas sobre os partidos. Depois que o Bolsonaro foi presidente, o PL cresceu. O PL era uma coisa qualquer, cresceu. Vocês acham que o número de filiados ou mesmo simpatizantes, tanto do União Brasil quanto do Novo, deve aumentar na cidade? Eu creio que sim. Já tem várias pessoas nos procurando, várias pessoas querendo se filiar no Novo. Eu creio que sim, acho que em ambos os partidos. É natural esse crescimento, né? Quando você se torna governo, esse crescimento de filiados, é natural esse crescimento. As pessoas têm procurado, sim, após a eleição. Tem mais exposição, Sim. Tem, como é que se diz, aparece mais o trabalho, Sim. E aí desperta esse interesse. Eu e o Gustavo, a gente teve uma campanha muito orgânica, as pessoas queriam participar voluntariamente, muitos voluntários. E assim, acreditando, com esperança de ver uma política honesta, transparente, de trabalho. E isso atrai as pessoas, né? É uma campanha, é uma dupla com um propósito, né? Isso atrai as pessoas a quererem estar ajudando. A gente anda nas ruas agora, o Gustavo... as pessoas querem cumprimentar, parabenizar. Saímos de uma padaria hoje, passou um ônibus lotado. Aí as mulheres de dentro do ônibus parou no trânsito, já olha como que tá lotado. Já começaram a fazer reclamação. O Gustavo já foi lá, já entrou dentro do ônibus, já conversou com as pessoas. Então... isso daí atrai, né? Atrai as pessoas a querer ajudar, né? Porque o nosso porteiro aqui, hoje ele veio falar pra gente assim, o Gustavo outro dia passou aqui e me deu o telefone dele, todo empolgado. Não, você continua com o telefone? Continua com o mesmo telefone. Você tem um que final era 0741, é isso? Não, é 997940951. Você vai falar mesmo aqui ao vivo? É um telefone que eu estou há 20 anos, só que infelizmente está falando aqui para a equipe, né? Nós estamos com 2.000 mensagens no WhatsApp, e não estamos conseguindo responder, porque são compromissos, entrevistas. O Ricardo está com mais de 1.300 também. E aí um amigo meu falou, o bispo mandou um áudio te parabenizando, você não respondeu. Eu falei, vou procurar o bispo aqui. Respondemos do Arnaldo, né? Entre outras lideranças, pastores, enfim. Então, muitas pessoas a gente está conseguindo dar conta da resposta. Inclusive, hoje, num history ali, eu falei, pessoal, você que encaminhou mensagem, quero te agradecer, não estou conseguindo, junto com o Ricardo, responder as mensagens, né? E esse contato com a população, o governo da escuta, do diálogo, é muito importante. Você vê hoje mesmo, que nem o Ricardo mencionou, o ônibus estava lotado, nós vamos ter uma discussão importante o ano que vem de uma nova concessão, temos que trazer transparência nessa discussão, é 5,50 a passagem, a prefeitura investe ali mais de 80 milhões de subsídio na conta da empresa e tem que estar atrelado o subsídio a um bom serviço prestado. Se não prestou um bom serviço, tem que descontar do subsídio, né? E falta aí essa fiscalização, reforma dos terminais, enfim. E aí o ônibus veio da colônia, ali passou próximo ao velório municipal, lá do posto.
lotado, as pessoas reclamando, e me chamaram, e aí eu entrei lá dentro do ônibus, não dava nem para entrar, e o pessoal, a gente quer fiscalização, a gente quer um transporte de qualidade, tá queimando viagem, tá atrasando, era para passar às 8, passou às 8h20, né? Quase 8h20, enfim. Então acho que a população votou na campanha do coração, né? Do acolhimento, da escuta, por isso que o tema era Faz o Coração. Vocês vão ter, vamos dizer, além daquela acomodação normal, troca de comando numa prefeitura, vocês vão ter de saída 2 eventos aí para se preocupar. Festa da Uva e Carnaval. Carnaval está sendo em abril agora, não? Eles estavam transferindo para... O último ano foi... O último ano foi em abril. Hoje estão mudando tudo, né? Mas e a Festa da Uva? A Festa da Uva é preocupante, já está preocupado. Fora da época não vai ter uva. Você vai ter que começar agora já a fazer essa... Não, gente. Na verdade, teve audiência pública do orçamento na Câmara Municipal. Vai ser votado, inclusive. O que me chamou a atenção, apesar de ser visto, eu não tenho acesso a todos os dados, tive ali um veto de acesso a algumas informações. Só na saúde nós teremos uma queda de investimentos, ali teve uma queda de arrecadação, frustração, em algum momento eu acredito que a prefeitura gastou mais do que arrecadou, 100 milhões de reais a menos na saúde. E no total, mais de 300 milhões. Então nós vamos ter um grande desafio, enxugar a máquina pública, reduzir os custos ali, diminuir o número de cargos, para poder, nós vamos ter que fazer mais com menos, né? Então essa visão do Ricardo da iniciativa privada vai ter que trazer para a pública. E vai ter que funcionar, né? E vai ter que funcionar. É uma responsa. É uma responsa. E a Festa da Uva, né? O Ricardo é voluntário lá na Casa do Nazaré, né, Ricardo? E as entidades dependem muito dessa festa. Não só as entidades, com algumas igrejas, enfim. O comércio, né? Todo ali que está ali dentro, né? São mais de 250 mil visitantes e todo ano a festa subiu a régua ali, né? Cada ano tem uma qualidade de excelência. E estamos preocupados porque acho que uma das pessoas que ajudava aí a coordenar e organizar pediu exoneração. E agora a transição, que é a partir de hoje, né, 1º de novembro, nós protocolamos lá o pedido. Estamos aí aguardando as informações referente à Festa da Uva. Anselmo, a Marcela já tinha falado que eles têm horário para cumprir, então vamos tentar finalizar. Uma das coisas que eu acho que é preocupação até da população é o quê? Essas obras que estão em andamento e tudo mais, isso vai dar continuidade? Sim, nós vamos dar continuidade em tudo, não deixar nada parado, né, Gustavo? Aquilo que está dando certo, Rod, a Selma, todos que estão nos acompanhando, nós vamos dar continuidade. Só um detalhe, né? O elevador lá do São Camilo, que é uma obra que se iniciou e está parada. Essa a gente não tem a pretensão de dar continuidade, até porque a própria comunidade local ali é contra, e a gente acha que o recurso dessa obra tem outros destinos mais nobres que a gente pode dar, né? É uma obra que está parada, como o Ricardo mencionou, né? O Ricardo tem esse olhar como engenheiro, não é prioridade para o bairro, porque nós estivemos percorrendo lá o São Camilo, são 80 milhões de reais, não somente para o elevador um pouco mais de 10 milhões, mas com esse valor de 80 milhões, que tem alguma reforma ali das vielas, enfim, fez um cálculo, dá para construir 600 moradias populares para as pessoas de baixa renda. Ali não tem acessibilidade, vielas, a pessoa que tem alguma deficiência ali, ele sofre, inclusive. Então a gente vai ter que sentar com o Ministério Público, sentar com a Justiça para definir esse contrato, se a gente consegue destinar para a infraestrutura ali do bairro São Camilo. As crianças ali não tem uma quadra, não tem uma área de lazer, fizeram uma área de lazer lá com vários concretos lá, não dá para entender o que implantaram ali. E as crianças brincam na rua, não tem onde brincar, as mães solicitam muito isso ali no São Camilo. E tudo aquilo que foi anunciado, por exemplo, 10 milhões que foi anunciado do governo federal para a construção da nova unidade básica de saúde do Rio Acima, que inclusive é uma contrapartida do terreno do depósito lá do Esplanada Móveis, e também a nova UBS Maringá, ao lado da creche Lucírio Vale, nós vamos dar andamento. O anúncio de convênios, de recursos, por exemplo, a construção do novo terminal no Vetor Oeste, nós vamos dar andamento. A construção da nova UBS lá no Ivoturucaia, que limparam um terreno na véspera da eleição, agora foi feito aí o edital, nós vamos também dar andamento a essa obra aguardada há muito tempo pelos moradores do Ivoturucaia. A nova UBS Vila Rio Branco, que está em obras, é uma contrapartida, vamos dar celeridade nessa entrega. O pronto atendimento Centro de Especialidades da Vila Progresso, que também é aguardado pela região sul, também vamos dar andamento. Tem que ser política de Estado, né? Não política aí de governo, né? Que você tem prefeito que entra, pinta a escola de laranja. Aí outro entra, pinta a escola de azul. A gente tem que ter política pública que fica
como os anjos da guarda, com os prontos atendimentos. Então, nós vamos dar continuidade a tudo que está funcionando na cidade. Quero aqui tranquilizar todos os eleitores. Teve muito discurso de terrorismo, que eu e o Ricardo ia fechar o São Vicente, que eu e o Ricardo ia mandar embora os profissionais, os funcionários do hospital. Isso não vai acontecer. Isso daí foi folclore, foi narrativas na eleição. Acabou a eleição, eu e o Ricardo não vamos governar somente para os 125 mil eleitores. Nós vamos governar para todos, para aqueles que votaram em nós, para aqueles que não votaram, para os 443 mil habitantes. Jundiaí pode mais, Jundiaí é a nossa bandeira, Jundiaí é uma boa cidade para morar e vamos tornar Jundiaí uma cidade melhor para se viver. Será um governo participativo, acolhedor, um governo da escuta e do diálogo. Perfeito. Ok, mais alguma coisa? Muito obrigado. Avante palestra, né? Avante palestra, muito obrigado por todos, obrigado por vocês aí que sempre fizeram um trabalho bacana aí na imprensa, continue assim e conte com a gente na administração pública. Muito bem, Anselmo, conheço você de longa data, hein? Sim, sim. Estradas vicinais, né? Vicinais, não medicinais. Não medicinais. Uma pessoa que trabalhava conosco falou, tem que fazer um ofício aí para passar a máquina motorniveladora. Nas estradas medicinais, né? Vicinais. E o Anselmo, muito inteligente, essa enciclopédia só ergueu assim. É vicinais. Mas eu tenho mais coisa que eu vou te passar fora daqui. Depois, Anselmo, depois. Olha, eu vou te dar um exemplo. Fulano andou pelos bairros da cidade. Tá bom, o animal, onde mais tem bairro? Sabe, tem umas burrices. Bairros da cidade. Tem a obra da construção. É construção, não precisa falar que tem uma obra. Vamos finalizar essa Brumbal. Vamos. Esses foram o Gustavo Martinelli, que é o prefeito eleito de Jundiaí, o seu vice Ricardo Benassi, também eleito, logicamente, e falaram aqui ao Grupo Novo Dia de Comunicação. A todos que nos ouviram ou nos viram, nosso muito obrigado. Até mais. Até mais, obrigado.